como uma organização ela pode mudar, ela pode ajudar, transformar a comunidade que está ao seu entorno, né? Eu acho que é a aula que ele deu aqui pra gente. A gente percebeu duas coisas iam ser importantes. Entender o papel da mudança e como ela deveria ser feita e o conhecimento para ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você tá? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, empreendedorismo e os bastidores das organizações. A diretoria é oferecida pela TecniMethods, um ecossistema de ensino para métodos de pesquisa e métodos de gestão. E também é patrocinada pelo Hermes Pardini, que há mais de 65 anos cuida bem da nossa gente. Se você gosta do conteúdo, uma coisa que é super importante que as pessoas não fazem, tem um sininho que fica aqui, que você tem que ligar esse troço para você receber todo o conteúdo novo que chega, para não perder nenhuma novidade, assim, gente, super importante, porque eu sei que tem gente que gosta e não acompanha, porque às vezes perdeu o bonde, tá bom? Então vamos lá? Bora! Vamos ao que interessa. Hoje a gente tem Eliênio Costa, que é diretor agroindustrial da Avivar Alimentos, é engenheiro de processamento e tecnologia de alimentos pela UniBH e também possui formações executivas em economia e gestão empresarial e administração e negócios pela Fundação Dom Cabral. Também possui mais de 20 anos de experiência no setor alimentício na Avivar Alimentos. Gente, a Avivar, já vou dar spoiler aqui, vocês vão ver o que é uma potência de organização que saiu de uma cidade de 3 mil habitantes. Então, assim, fica até o final dessa história para vocês vão chocar com o que vocês vão escutar aqui. A Avivar é referência no segmento de avicultura, com quase 30 anos de trajetória. A empresa, fruto do empreendedorismo de uma família mineira, conquistou o território nacional e já comercializa do outro lado do planeta. Depois eu vou pedir para o Eliênio falar quantos países aqui, que são vários. A última divulgação oficial fala que saiu o primeiro container para o Suriname. Seja bem-vindo, Eliênio. E vamos começar o nosso papo aqui, né, Isa? Então conta pra gente como é que é construir essa empresa familiar, mas também como é que a Avivar chegou no Suriname e em vários outros lugares do país e do mundo, né? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Isa, obrigado, Júlio, pela oportunidade de trazer um pouco da nossa história aqui, de que a gente faz lá no interior de Minas, boas práticas, né, de gestão e todo um crescimento de uma longa jornada aí da companhia, né? Vocês falaram um pouco aí de o que aconteceu na nossa história, né? Então, alguns anos atrás, né, 3 pequenos produtores lá, né, do interior de Minas, né, decidiram fundar, né, uma empresa, né? Já era um pequeno agricultor rural, então já tinha alguns aviários, e aquilo, consequentemente, com a mudança de mercado, procuraram a desenhar um novo projeto, que era uma indústria. Então, lá em 1999, iniciou a Avivar, né, com 3 fundadores, o José, o Antônio e o Frami, e uma longa jornada até aqui, né, linda, e assim, uma construção conjunta que chegamos agora no status de uma empresa de um porte relevante lá na nossa região, né? Então, saímos do início lá de 150 mil aves, né, 150 aves, né, no primeiro dia, hoje aproximando de aproximadamente 200 mil aves, né, um processamento de quase 700 toneladas dias, né, de produtos acabados, com uma relevância dentro do estado e quase do estado de Minas Gerais, né, e quase todos os estados brasileiros, e também uma jornada também para alguns países aí pelo mundo, né? Então, hoje a Avivar já exporta para 38 países. Olha! O Júlio aí deu spoiler aí do último país, né, que nós tivemos a habilitação. E aí tem alguns países que a gente já tem um histórico já semanal, já Japão, África do Sul, né? E já tem alguns outros países aí que já estão na iminência também da exportação, né? Então, demonstra que um produto aqui de Minas Gerais, né, com toda a segurança alimentar necessária e feita com um processo muito bem estruturado, pode estar em várias mesas, né, em vários locais do mundo. Né? Como é que é o nome da cidade aí, de 3 mil habitantes? Tudo começou em São Sebastião do Oeste. São Sebastião do Oeste. Assim, aí, a minha pergunta que não quer calar, como é que uma empresa de 3 produtores rurais, numa cidade de 3 mil habitantes, vira uma empresa global, faturando mais de bi, com mais de 3 mil funcionários? Assim, o que está por trás
A gente fala de bastidores das organizações, né? O que está por trás na gestão dessa empresa, assim? A que vocês atribuem esse sucesso? Então, se você puder destacar para a gente quais são as práticas de gestão que foram implementadas, que ajudaram vocês nessa trajetória, para que realmente outras pessoas se inspirem na história de vocês. Foi muito trabalho, muita dedicação, né? Muito suor, né? Em todo esse trabalho, né? Eu falo que eu estou na jornada, né? Meu pai é um dos fundadores, é uma empresa familiar e existe muita dedicação e amor àquilo que foi feito, né? Então, desde o início da criação da empresa, sempre houve uma dedicação e o papel de cada um deles dentro desse processo, né? E com a necessidade de crescimento da empresa e do negócio, viu também a necessidade de trazer pessoas, né, uma equipe capacitada, então houve uma necessidade de se desenvolver muita mão de obra também, então é um trabalho que está dentro dos seus valores, né, educação dentro da companhia, né, e aí esse trabalho de dedicação e juntamente com muita ferramenta de gestão, né, então nós fizemos dentro dessa jornada aí vários trabalhos com diversas entidades que nos ajudaram nessa trajetória, né, aqui eu cito algumas, né, a Fundação Dom Cabral, a FGV também fez alguns trabalhos com a gente, a própria Falcone também fez um trabalho com a gente há 2 anos atrás. Então, várias ferramentas foram aplicadas dentro da companhia e com isso gerando toda essa estrutura até aqui. E com alguns pilares que a gente fala que são básicos dentro inegociáveis dentro da companhia, dentro dos nossos propósitos e valores, né? A gente tem um propósito lá de alimentar bem o mundo em movimento. Então, dentro dessa estrutura de mudança, né, a gente tem alguns pilares dentro dos valores da companhia. E um que reforça muito bem é uma simplicidade que nos une lá dentro. Então, assim, toda essa cultura dentro da companhia é muito forte e todos com uma visão conjunta de que a gente tem que fazer lá dentro, né? E aí algumas bases estruturais dentro das gestões foram aplicadas dentro desse tempo e aí gerando esses números aí que nós conquistamos aqui, né? E com uma busca já de pensar no futuro, né? Então, tudo que foi feito até agora já são bases planejando um crescimento e uma estruturação à frente da companhia, né? Então, a gente busca, sendo uma empresa familiar do interior de Minas, com uma estrutura mais profissional possível, uma governança bem estruturada, algumas bases que a gente escuta dentro das grandes empresas, das multinacionais, empresas de muito sucesso no país, que a gente busca aplicá-las lá dentro do nosso negócio também. E quais foram as que fizeram diferença para vocês, assim, as ferramentas que você comentou aí? Então, algumas bases que a gente coloca lá, como são inegociáveis dentro da companhia, e são 3 pilares, né? Que a gente fala que são a gestão de dados. Então, sim, tudo que é desenvolvido ou tomada de decisão dentro da companhia, ela é baseada em dados. A gente tem outro pilar também, que é uma base muito forte dentro da nossa cadeia, que a gente fala que é o caixa, né, o cash flow, né? Então, é uma situação também inegociável, né? Uma cadeia longa, tem uma estruturação de base muito organizada para isso, e também pessoas. Então, há um trabalho fortemente dentro da companhia de se desenvolver mão de obra, né? Então, você imagina um desafio, numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, tendo que se desenvolver mão de obra qualificada, né? Então, é um dos pilares que a gente leva muito forte dentro da nossa companhia e são inegociáveis, né? Não, muito bom. E vocês também, pelo que a gente sabe, acabaram de criar o Alimente Hub, que é o primeiro hub colaborativo do Brasil focado no setor de alimentos e bebidas, né? Então, despontando aí. Conta pra gente o que é esse hub, qual a importância dele, né, dessa colaboração para a inovação na empresa de vocês e também o que ele traz de novas perspectivas, pensando esse crescimento, essa sustentabilidade. Então, o Hub é um projeto bem recente dentro da companhia, né? É o primeiro hub de alimentos
desenvolvido com foco de trazer soluções, né, para dentro da cadeia de alimentos, né? Outras companhias e fornecedores também estão participando desse hub. E o que a gente busca lá dentro? Trazer mais inovação dentro da nossa estrutura. A gente sabe que a parte de tecnologia, isso avançou em quase todas as companhias, né? Então, quando a gente vê lá na estrutura nossa, Fabril, a tecnologia está. Então, todo processamento hoje, se você falar de corte de produtos, ele é feito todo automático. Então, essa parte da inovação, ela desenvolveu muito. Agora, essa parte do Hub é trazendo novas soluções para novos produtos, novas embalagens, novas soluções dentro da nossa cadeia, e quando a gente fala em subprodutos, outras coisas que possam vir derivadas e oportunidades também para novos mercados também. Então, o Brasil hoje é uma referência em alimentos, mas os alimentos, quando a gente vê a nossa balança comerciais, são alimentos primários, né? Então, na nossa cadeia de carne, são carnes in natura, né? Então, por que a gente não pode desenvolver outros produtos para atender determinados mercados específicos, agregando mais valor, gerando mais oportunidade de emprego? E essa cadeia, então, ela é viva, né? Então, de acordo com o mercado vai buscando e os hábitos de consumo também vão mudando, nós também vamos buscando soluções a isso, né? E o que é super legal nessa iniciativa é porque a gente vê um movimento crescente, né, das empresas que estão buscando ser mais inovadoras, e também a gente já quebra alguns paradigmas, que é essa estrutura de um hub setorial, eu chamaria aqui, né? Ou seja, são organizações que estão no mesmo segmento, e aí é super legal porque, eventualmente, você tem organizações que no mercado elas são consideradas concorrentes e aqui elas estão colaborando para co-criar soluções, entendendo que a mensagem que passa é super legal, né? Sim. Entendendo que o que a gente faz hoje não é aquilo que vai perpetuar no futuro, então vamos construir um futuro aqui que é diferente do que a gente pratica hoje. Então, a gente deixa o casaco de concorrente para colaborar e criar um novo futuro junto. E essa está sendo uma boa prática no Brasil de empresas, e aí não só vou chamar aqui as concorrentes, mas empresas fornecedoras, empresas de tecnologia, Instituto de Ciência e Tecnologia que vão estar plugados ali. Ou seja, a ideia do Hub nada mais é do que uma rede que está articulada ali por alguém. Então alguém assume o protagonismo dessa rede para articular esforços numa pauta, numa determinada direção, trazendo diversos agentes ali para aquela pauta. Então, parabéns pela iniciativa, e a gente fica ansioso para acompanhar os próximos passos aqui. Acho que um ponto que você colocou bastante, né, é pensar novos produtos. Estou atendendo, vamos dizer assim, novas culturas, novos ambientes, novos países, e isso acho que pede para vocês, ou traz uma oportunidade para vocês em pensar novos produtos com valor adicionado, né, valor agregado maior. Conta pra gente como é que você vê essa coisa de inovação de produto, o que trouxe vocês até aqui, e como é que vocês estão pensando em avançar? Existe todo um desafio, né, para a gente entender qual que são esses movimentos de hábitos de consumo, né, que o consumidor está em migração o tempo inteiro buscando novas soluções, né. Lá dentro da Avivar, a gente já tem uma metodologia lá, principalmente buscando no P&D e numa inteligência de mercado, onde que a gente busca aqueles movimentos que estão acontecendo dentro do consumidor final, né, e tenta aplicar dentro dos nossos produtos, né. Então, dentro da área de desenvolvimento, existe algum mix de projetos lá, onde que a gente tem algumas metas anuais de desenvolvimento de novos produtos. Então, dentro dessa nossa área de P&D, onde que saem algumas soluções diferentes, né. Uma delas, que foi recentemente uma inovação dentro do nosso setor, a Avivar foi a primeira empresa a criar o bacon de frango. Então, sim, é uma inovação que é um desafio. Esperava por essa, né? E foi desenvolvida internamente a partir de dessa equipe que foi participar de uma feira na Alemanha, e aí trouxe essa ideia, e foi um dos projetos que se saíram muito bem, né? Aí tem outros também que estão sendo desenvolvidos também, uma linha parrilha também. Então, assim, tem alguns produtos que foram desenvolvidos internamente, legal, buscando essa solução e a mudança de hábitos também do consumidor. E é super legal quando você fala de comportamento do consumidor, porque antigamente, quando a gente falava de gestão da inovação, era tipo um papo mais rocket de engenheiros, de técnicos, e a gente ficava pensando em desenvolvimento de produtos sobre uma ótica técnica, né?
E aí a gente vê a importância de áreas, vamos dizer assim, que eram consideradas mais soft. É isso, hoje a gente está criando soluções, mas ao invés de pensar só sobre a ótica da tecnologia ou do produto, a gente está estudando comportamentos, né? A gente quer ver para onde a população está indo enquanto comportamento para que a gente consiga refletir isso nas necessidades das gerações futuras. Então, super legal como é que a gente traz um assunto de outras ciências, né? E a gente fala isso, inovação hoje é papo da antropologia, é papo da psicologia, é papo da filosofia, porque de fato tudo que a gente faz, inovação é mercado, é alguém que vai consumir aquilo. Então a gente tem que entender do consumidor, da pessoa que, se eu tô falando de inovação de produto, né, que vai consumir isso, assim. E aí tudo bem, aí você tem que fazer um casamento de tecnologias, processos, etc e tal, mas isso aqui é super importante pra gente conseguir fechar esse desenho. A gente vê que existe uma oportunidade gigantesca ainda de desenvolvimento dentro da nossa cadeia. Então, assim, a Avivar ainda é embrionária todo esse hub de inovação dentro da companhia. A gente já tem umas boas práticas aí, mas a gente vê que a nossa jornada ainda é longa para entender quais que são esses movimentos aí do consumidor. Então, a nossa busca é incessante em cima disso. Não, muito legal. E a gente sempre faz um esquenta, a gente vai conversando um pouquinho antes do episódio, né? E você comentou que a cidade de vocês foi uma cidade que teve um crescimento populacional bastante interessante e claramente a Avivar teve um papel importante, né, vamos dizer assim, de alavancar esse crescimento. E isso mostra, né, como uma organização, ela pode mudar, ela pode ajudar, transformar a comunidade que está ao seu entorno, né? E a gente está falando de mudanças de hábitos, alguns novos, vamos dizer assim, algumas novas lentes ou valores também na decisão da compra de um produto. E eu queria entender, sabendo da origem de vocês e hoje, né, da posição de vocês na região também, como é que vocês se relacionam, né? A gente tem falado muito de ESG e eu queria entender como é que vocês estão planejando e como é que vocês veem a posição da Avivar na região de vocês. A gente não imaginava o impacto que uma agroindústria ia fazer de mudança dentro de uma região. Então, quando a gente começou, era um projeto pequeno, e aí, com que ele foi crescendo, a gente viu como o impacto de uma agroindústria poderia mudar uma região. Então, a gente entendeu isso, e aí a gente foi criando vários projetos para dar uma sustentabilidade a esse crescimento. Então, você imagina, se você imaginar que uma cidade, ela triplicou em 10 anos... Ela cresceu de 3 mil habitantes para 9 mil habitantes, 9 mil habitantes. Então, o impacto em 10 anos é gigantesco. E aí a estrutura pública há necessidade de andar com isso, né? Então, a gente tem algumas parcerias e criamos alguns projetos junto com essa estrutura pública lá também, além dos projetos internos dentro da companhia. Então, hoje a gente tem um projeto, né? Eu vou citar alguns aqui também, que são alguns bons exemplos. Precisamos dar esses exemplos para outros empresários também, né? Que aí a gente criou um projeto para alunos em contraturno lá, que a gente via que numa cidade pequena estava chegando aqueles problemas sociais que a gente sabe que existem em toda a cidade, e a gente buscou trazer uma estrutura no contraturno para crianças. No primeiro ano, a gente abriu 40 vagas, tá certo? Para aquelas matérias básicas, né? Português, matemática, né? E, para nossa surpresa, apareceram 120 crianças analfabetas. Eu com uma matemática básica, né? Então, esse projeto, né, foi implantado, já está no segundo ano dele, e assim, por algumas situações a gente começou a despertar algo para essas crianças, né? Eram crianças e jovens de 8 a 12 anos, e aí, para você ter ideia, um bom exemplo que saiu desse contraturno lá, desses alunos na escola municipal, que um deles foi selecionado para aquelas Olimpíadas da Matemática, né, que acontece aí pelo Brasil, né? Então, assim, é um pequeno exemplo que saiu de lá. Internamente, dentro da companhia, existem alguns programas de qualificação e até mesmo de escola também, com a qualificação do nosso corpo de liderança. Então, nós temos lá, né, a escola para alta liderança, escola também para as médias lideranças também, e também para outras áreas dentro da companhia. Essa semana estava tendo lá sobre
algo que afeta hoje as famílias brasileiras, né? A economia do lar, né? Então, assim, o controle e a gestão financeira, né, dentro do lar. Então, hoje muita coisa influenciando, né? A gente está falando dos jogos online e tal, e coisas básicas que a gente desenvolve juntamente com com a grande massa lá dentro do nosso time. A Vivar também tem um projeto que chama Juntamente aos Produtores Rurais, que eu também sou apaixonado com esse projeto também, chama Escola de Granjeiros, que é uma escola voltada à qualificação de produtores rurais dentro da nossa cadeia. Então, ela já acontece, já tem alguns anos já também, e a partir do ano que vem a gente vai abrir para a sociedade. Pessoas que têm interesse ou de investir. O que essa escola faz para o granjeiro aí? Ela qualifica mão de obra para essa área, né, de produtores rurais, né? Até uma coisa que eu esqueci de citar, né? Hoje a Vivar tem 160 produtores em 21 municípios vizinhos, né, a São Sebastião do Oeste. Então você imagina a geração de emprego também indireta dentro desses pequenos produtores, né, da agricultura familiar ou pequenos investidores também. Então, vocês têm 3 mil funcionários diretos 3 mil. e 150 produtores. Uma rede, né? Uma rede de produtores parceiros dentro da nossa cadeia, né? Porque como é uma empresa verticalizada, ela tem desde a área de genética dos animais até o produto que vai chegar na gôndola. E dentro dessas etapas, a etapa de criação dos animais, a gente desenvolve ela com parceiros, pequenos produtores rurais. São aproximadamente 300 galpões em 21 cidades da região, onde a gente busca qualificar também esses produtores. E a gente não fala só da área técnica, né, de como criar bem um animal, gerando aquela qualificação apenas técnica, né? Então, esses dias eu sei que a gente estava falando lá sobre imposto de renda. Como o produtor rural deveria desenvolver a sua contabilidade e preparar seu imposto de renda. Legal. Então, assim, a gente busca impactar a sociedade também e toda a cadeia relacionada à companhia, porque é a empresa crescendo e todo aquele corpo também onde ela atua, se desenvolvimento, o crescimento vai ser mútuo, né, e contínuo, né? Então, assim, a gente busca impactar um pouco também na sociedade também, fazendo um papel também. Eu acho que assim, a gente comentou dessa questão da internacionalização da Avivar e para mim, assim, é um caso que a gente fica super orgulhoso como mineiro, né, falando aqui em nome dos mineiros, de ver uma indústria que surgiu numa cidade interior e que deu voos tão alto, assim. E aí eu queria porque várias empresas, assim, não é comum as empresas brasileiras internacionalizarem. Quais foram, assim, as grandes lições que vocês aprenderam nesse processo para quem está buscando isso, assim, qual que seria o passo a passo para quem quer dar esse passo, assim, quem está consolidado e quer buscar outros mercados? Porque eu acho que às vezes é tão distante da nossa realidade que a gente às vezes fica com medo, assim, né, de dar esse passo. Então, para você ajudar a gente a tirar essas amarras do empreendedor brasileiro e falar que ele vai para fora, é bom, o que vocês aprenderam com isso e como é que faz essa migração? Era um desafio para uma pequena empresa, né? No início a gente nem imaginava exportar para tantos países que a gente conseguisse fazer até um volume necessário para encher um container, para mandar para qualquer lugar do mundo, né? Então, o que foi? Nesse crescimento dessa jornada, a gente viu que os mercados brasileiros, em alguns momentos, eram desafiadores. Por oferta ou demanda, aquilo acontecia algo, e aí a gente pensou, né? Como que a gente poderia diversificar a nossa linha de produtos, né, e diversificar também mercados, né? E aí, no primeiro momento, a gente pensou, como que a gente estruturava uma planta para esses novos mercados, né? Então, foi uma jornada longa, a gente preparou a nossa estrutura fabril para ir para esse mercado, mas o que a gente pensou, né? Qual que são as entidades, né? Então, a gente foi para muitas entidades de classe, né? Até a estrutura pública também nos auxiliou, né? O Ministério da Agricultura hoje tem um papel importante no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro hoje é uma referência, né? Até no PIB brasileiro, né? E ele também ajudou a desenvolver a abertura de muitos países, né? Demonstrando que nós temos um produto seguro e apto, né, a ser comercializado em qualquer país. E a Vivar foi pegando todas essas entidades, né, de classe, entendendo como ela poderia adequar, e aí chegou num certo momento que ela tinha crescido, né, estava num determinado tamanho, vamos fazer o primeiro container, né?
O primeiro container demorou 2 anos para sair, viu, pessoal? Que legal. Então, assim, entendendo como que era o produto, como é que era a embalagem, legislação, e aí foi uma jornada de entender como poderia fazer isso. Como é que nós vamos receber o produto em dólar, em real, como é que fazia? E aí a gente buscou uma ajuda externa, né, para fazer essa primeira comercialização. E aí, beleza, aguardamos o primeiro container chegar lá no destino, né? Era lá para a África do Sul, né? Então, opa, deu certo. Então, aquilo deu motriz para outros projetos, e aí, desde então, a gente foi abrindo novos mercados e crescendo a nossa estrutura de exportação, né? Mas, assim, tudo aconteceu de que é? Era uma iniciativa, tivemos a coragem e a organização de estar preparados, e desde então, a coisa foi acontecendo, né? E a gente se demonstrou estruturado, né, e organizado para esse crescimento, e a coisa aconteceu. Né? Mas é muito legal, né, Isa? Porque talvez a gente pegue uma lição que é, ao invés de pensar na exportação, etc., em quantos países você vai chegar, bota o foco no primeiro container. Sim. Assim, como é que eu vou fazer o primeiro? E aí depois, porque às vezes o empresário tem isso também, né? Não, já pensa que tem que dar um passo muito grande, assim, dá o primeiro passo. Entendendo que isso vai ser uma jornada. E aprende com o processo. E aprende com o processo, assim, saber que você vai aprender, que você vai dar cabeçada, mas assim, também é isso, dá cabeçada pequeno. Faz a primeira, num contrato menor. Erra pequeno, né? Erra pequeno. Mas é testa, isso, faz o primeiro, vai, pequeno, para talvez um mercado que tá mais receptivo, que é mais fácil de você levar, né? Às vezes não vai ser o lucrativo o primeiro, mas você vai pagar para aprender. Pra você ter ideia, a gente nem participava da exportação, a gente não tinha esse mercado ainda, e a gente decidiu, vamos numa feira entender como é que é exportar para outros países. Então a gente foi conversando com outras empresas, fomos numa feira internacional, né, para entender quais que eram os potenciais clientes, e ali a gente saiu com essa condição, vamos fazer isso acontecer. E assim, tudo é de passo a passo, né? Nada que vai ser larga escala, o volume, foi uma tentativa de entender como é esse mercado, mas depois que você aprende o caminho ali, a coisa acontece, né? Isso é a mesma coisa quando a gente imaginava, como a gente vai ter um nosso produto numa grande rede. A gente se sentia pequeno, perto de uma situação que você pegava essas grandes redes de varejo, como você ia colocar um produto na gôndola? É mesmo quase igual à exportação, mas aquilo para o pequeno produtor ou para a pequena indústria, quando está em início, é um desafio. Então, há uma necessidade de mostrar clareza e desenvolver bem o seu produto, tá certo? Preparar toda uma estrutura, né? Que a gente fala de back-office bem organizada para aquilo, né? E ter uma qualidade para poder entregar e participar desse jogo, né? Mas para o pequeno que quer mandar para alguma rede, assim, o que ele precisa ter? Quais são os pré-requisitos, assim, para ele conseguir colocar o produto dele na gôndola? Então, hoje a gente fala, né? Aquelas coisas básicas, né? Ela tem que acontecer. O básico bem feito, ele tem que acontecer, né? Então, você vai participar de uma grande rede, eles vão exigir, no mínimo, uma qualidade mínima do seu produto, né? Uma boa embalagem, uma boa aparência do seu produto na gôndola. Então, essa foi uma jornada que a gente foi aprendendo com o passar dos anos, né? Entendendo os hábitos do consumidor também, que ele foi alterando, e os nossos produtos, eles foram alterando o desenho com o passar dos anos, né? Quando você via numa gôndola, antigamente você encontrava um sequinho, né? Tá certo? Era um produto deformado, né? Hoje você pega um produto, uma bandejinha, todo separadinho lá dentro, unidades pequenas famílias, e aquilo foi uma jornada que a gente foi aprendendo com o passar dos anos, né? E aí tem toda uma estrutura também, né? Como a gente vai atender esse cliente? Pós-venda, o trade, aquele trabalho ali da gôndola. É claro que quando a gente pensa nisso, no tamanho hoje é grande. Quase que você tem que dar garantia também, né? Você tem que garantir o seu produto lá na gôndola. Então foi uma jornada de aprendizado também para a gente chegar nesse ponto. Mas é possível para qualquer escala de pequenos produtores, aos poucos entendendo esse processo dentro de qualquer rede de supermercado. Eu tenho uma dúvida. Esse processo de internacionalização, ele me chama muita atenção. E eu sei, pensando agora, né, nesse processo e nesse desenvolvimento do mercado local e dessas relações com as grandes redes nacionais, vocês aprenderam muito, né? Mas da mesma forma, ir para fora, eu acho que traz desafios para além de certificações, autorizações, conhecer o mercado.
hoje, na estrutura de vocês têm equipes diferentes trabalhando esses mercados diferentes? Sim. E como, assim, o que é diferente, assim, o que talvez seja um pouco do mais do mesmo e o que realmente foi um aprendizado e que se vocês não tivessem feito essa diferenciação, vocês não teriam alcançado esses novos mercados? É até interessante, né, que o nosso produto, né, quando você já fala de proteína animal, ele não é uma montadora que você vai trazendo peças. Ele é um produto inteiro e você separa ele dentro da nossa indústria. Então, ele vai virando várias peças, né? Então, no início, né, a gente foi pensando que determinados tipos de produtos não era apto de consumo aqui no Brasil. Exemplo, pé. O pé não é um produto consumido aqui no Brasil. Menos no galopé mineiro. Mas quando você vai para a Ásia, é um produto disseminado, é culturalmente, é iguaria. O pé é muito comum, é um alimento... Às vezes você ia jogar fora aqui no Brasil e lá você... É isso que acontece. Igual alguns produtos são específicos para o Japão, igual quando a gente fala de coxa desossada. É um produto aqui no Brasil, ele tem pouco valor agregado. Hoje a gente tem um bom posicionamento no Japão, mas é um produto muito bem aceito lá no Japão. Então, a gente foi entendendo também como é que era esse movimento do mercado e alguns hábitos são iguais, né? Então, a exportação para o México hoje, o mesmo filé de peito brasileiro é consumido porque é bem próximo ao padrão americano. E aí tem essa aceitação de lá. Então, a gente foi entendendo com o passar dos tempos quais mercados. Então, outro exemplo cultural de consumo, coração. Todo mundo gosta do bom churrasco aqui brasileiro. E tem sempre um coraçãozinho. O hábito de consumir coração é basicamente brasileiro. Em outros países do mundo não há esse hábito, né? O churrasco brasileiro é muito famoso, mas o coração é grande consumido aqui no Brasil. Não é um hábito em outras culturas. E aí a gente foi entendendo isso e adaptando a nossa estrutura, né? Para quais produtos e para quais mercados a gente ia direcionar esses produtos. Então, foi um aprendizado aí dentro de uma jornada que tem um longo prazo aí também, mas a gente foi adaptando a indústria para isso. Não, e tem um termo na academia que é super, isso é estudado, tá, gente? Assim, que é quando a gente fala de gestão de desenvolvimento de produtos no conceito de plataformas. Que é isso, o que é uma plataforma? O frango inteiro é uma plataforma com vários componentes. Sim. Que o Eliane colocou aqui. Você tem o pé, o coração, etc e tal. E a boa gestão de plataforma, o que ela nos diz? Que eu acho que é a aula que ele deu aqui pra gente. Que você deveria trabalhar essa combinação ou separação de componentes quando você vai ofertar o produto. Foi o que ele falou. Você vai separar ali e alguns componentes fazem sentido sozinhos, outros fazem sentido de forma conjugada. Para alguns mercados você vai vender o frango inteiro. Então eu acho que esse conceito é super importante para o pessoal entender que às vezes o seu produto ele pode ser... Vou tentar usar um termo simples aqui. Ele pode ser uma combinação ou uma recombinação sobre ele mesmo. Sim. Né? E você gera variações em cima de um mesmo pacote de componentes ali. Que a indústria automobilística usa muito isso. O carro, às vezes é o mesmo carro, é o mesmo chassi lá na indústria, mas pô, com o mesmo chassi você faz uma caminhonete, uma picape e um carro compacto. Às vezes ele te vende a opção de colocar a roda do tipo A ou a roda do tipo B. Você pode colocar ali... Então assim, você... Em cima de um mesmo pacote, você gera várias ofertas distintas, que é um pouco disso, assim, a Avivar, ela tem um sortimento de produtos, né, mas quando você vai entender essa origem comum, aí são produtos que eles têm uma mesma espinha dorsal ali, e aí você vai, é o termo, né, derivativos, você vai gerando derivações que vão atender a necessidades distintas de clientes distintas, em países distintos, por aí vai. Eu queria trazer mais um exemplo que é bem emblemático dessa variação, né? Existem alguns mercados que mudam-se a cultura, né? Igual como a cultura de alguns veículos, né? Que você disse, Júlio, existe a cultura também em algumas religiões. Então, a nossa planta lá, ela é aprovada também para o abate halal, voltada apenas para países e comunidades muçulmanas. Então, existe uma estrutura específica apenas para atender esses mercados. E é uma dessas variações, como você disse, né? Especificamente para atender o mercado muçulmano. Então, a gente tem uma equipe lá só para desenvolver o abate halal voltado a países muçulmanos do Oriente Médio. Então, assim, tem todas as especificações. E vamos lá. Produto, gente, assim, o pessoal que ouve a gente tem que entender o seguinte. Produto, a gente tem que sair um pouco dessa lógica do físico e pensar na necessidade.
Que é isso, assim, uma coxa de frango com tempero é uma coisa e sem tempero é outro produto completamente diferente, que você tem pessoas com perfis diferentes que vão consumir isso. E às vezes você fica pensando nisso, nossa, eu tenho que diversificar, mas pensar num produto novo. Às vezes é isso, é só para destacar que são pequenas variações que geram uma oferta completamente diferente. Sim. Elas vão atender necessidades super diferentes. Sim. A Coca-Cola é um caso emblemático, porque você pega assim, o produto Coca-Cola, aquele líquido pretinho que você toma, ele é ofertado em várias embalagens. Por quê? Porque dependendo da embalagem, ela vai ser, o produto lá dentro vai ser consumido em situações diferentes. Assim, a Coca, a gente fala aqui em Minas o super litro, tá? Não sei como é que vocês chamam o 2 litros. Super litro. Nunca escutei essa é nova pra mim. A lógica lá da família no domingo, almoço de família. Sim. Pro Júlio que quer tomar uma Coca sozinho, ele vai tomar uma lata grande, porque o Júlio é grande, mas a Isa é mais fit, ela vai tomar uma lata pequenininha. Obrigada. Então, as necessidades de consumo ditam, às vezes, preferência por um mesmo produto, mas que ele gera alternativas diferentes para um cliente. Para se adequar à necessidade. Você gera necessidades de consumo sobre o mesmo produto distintas. Isso é super legal de trabalhar quando a gente está falando de desenvolvimento de produtos, para não parecer que é rocket science, que você tem que reinventar a roda o tempo inteiro. Sabe, pequenas variações vão atender necessidades muito diferentes. Acho que esse é o recado. A gente fala muito lá, né? A gente tem que fazer o básico bem feito. Então, assim, é uma frase muito falada internamente lá, que a gente não precisa inventar a roda, mas dentro da estrutura, entender qual que é a demanda, fazer uma solução simples que atenda aquilo que a nossa demanda, ou dentro da nossa estrutura de gestão, faça com que a estrutura ocorra bem, os bons resultados, as metas sejam conquistadas, fazendo uma estrutura básica disso, né? A gente tem isso dentro da nossa simplicidade de gestão, né? Trazer as ferramentas para deixar aquilo mais fácil, né? Mais acessível, né? Ao nosso time interno lá. E os nossos produtos vão pela mesma linha também. E você trouxe, né, então, um grande aprendizado ao longo desse processo, entender a necessidade, entender o mercado local que vai receber o seu produto para efetivamente você construir algo... uma estrutura, mas também ofertar aquilo que é necessário. O que mais, assim, o que vocês aprenderam nesse processo de crescimento, diversificação de produtos, coisas que vocês talvez tenham feito e não deram certo? O que não fazer. O que não fazer, o que não vocês faz de jeito aprenderam? nenhum, que deu muito errado. Assim, a gente tenta errar o menos, né, quando a gente está na gestão, né, então... Errar pequeno, a gente errar brinca. Pequeno, né, então a gente fala assim, errar pequeno, errar de novo também é uma situação que a gente tenta minimizar, né. Então a gente trouxe dentro desse crescimento nosso algumas práticas que a gente viu que não davam-se para aceitar mais dentro dessa jornada, né? Principalmente pelo crescimento da empresa. Sim. A gente viu que a gente precisava cada vez mais qualificar quem estava na nossa gestão, né? Então a gente percebeu que essa era uma prática muito necessária. E em alguns momentos a gente via, né? A gente cresceu como uma empresa familiar, né? E muito daquilo, né? Traz o primo, traz o irmão e tal. Era uma prática que a gente percebeu que no primeiro momento ela não seria sustentável. E na primeira empresa, na pequena empresa, isso é comum, a mãe, o irmão, e aquilo vai ser uma necessidade no primeiro momento. Só que o grande desafio que a gente percebeu com a jornada de crescimento da empresa, fica muito difícil entender o que é família e o que é negócio. Então, lá no início a gente percebeu, não, a gente precisa colocar regras claras. Então, uma coisa que ficou muito, cravada na pedra lá, que as regras têm que ser claras para a gente entender que isso aqui não deu muito certo, principalmente quando a gente fala dessa gestão, né? Então, o papel da família tem, mas o papel do negócio, ele teve que crescer e ter vamos falar assim, essa profundização, né? E aí, com que aquilo que foi no início muito importante, depois ele foi criado uma regra clara, né? Que a gente fala de governança, foi criado depois um conselho de família, né? Baseado também num conselho também hoje, mesmo sendo uma empresa familiar, a gente já tem um conselho com conselheiros externos, a gente viu essa necessidade também para desenvolver a nossa gestão. Então, a gente percebeu que não dava mais para ser amador nesse processo de crescimento. Falando em produtos,
a gente também no início, né, a gente tinha aquele muito achismo, né? Isso é comum mesmo, né? Sim. Esse produto aqui vai dar certo lá na gôndola. E aí a gente percebeu, né? E muitas vezes aquilo era uma dor, né? Você descontinuar um produto na hora de uma avaliação interna, né? E muitas vezes aquilo era um amor de alguém que tinha desenvolvido por um CPF interno, né? Mas aquilo, depois de um certo momento, né, a gente percebeu que não dava mais certo também. Então, foi criando algumas regras de que precisa ter dados, né? Um desenvolvimento muito profundo de gestão de dados, de inteligência de mercado, de entender as boas práticas dentro da companhia para a gente minimizar essa condição, né, de perdas, de erros, né? Então, foi uma jornada de aprendizado, né? A gente fala que a nossa universidade lá foi fazendo, né? Então, mesmo a gente lá no interior de Minas, né, a gente sempre buscou trazer algumas fontes para nos ajudar, né? Vamos trazer aquela fonte lá da FDC para nos ajudar nesse desafio aqui de gestão, né? Então, a gente percebeu que a gente não conseguia fazer essas boas práticas sozinho, né? Sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, né? Algumas frases que são comuns, A né? gente precisa começar a abandonar, né? Que a gente precisa começar a abandonar dentro das empresas familiares, né? E trazer com que ela tenha capacidade organizada de participar, competitiva, de crescimento, de organização, né? De ser muito competitiva no mercado que hoje é tão feroz, né? Rápido, né? Outra coisa que a gente percebeu, a mudança, né? A necessidade da mudança. Então, a necessidade do desenvolvimento interno, a gente percebeu duas coisas iam ser importantes. Entender o papel da mudança e como ela deveria ser feito e o conhecimento para ela. Então, isso era uma coisa que a gente percebeu que não dava para andar junto, né? Trazer conhecimento para entender como que seriam essas mudanças. Eu acho que você trouxe alguns conceitos que são muito importantes e conversando, né, com pessoas também que participaram dessa trajetória de empresas familiares, que cresceram, que foram robustas, que tiveram sucessões, então que já mostra, assim, né, uma maior profissionalização, uma perenização, mas que todos colocaram. Se a gente não cria se a gente não profissionaliza a gestão, se a gente não cria uma estrutura de governança, se a gente não define ritos, se a gente não consegue fazer essa separação do familiar com o profissional, você acaba limitando a sua empresa. Sim. E vários, acho que eu posso comentar aqui, né? O nosso primeiro episódio lá com o Zé Henrique do Mater Dei, o Marcelo Patrus, o Sérgio Dorguel, várias outras pessoas trouxeram essa virada de chave, né? Você começa a crescer, você começa ainda a querer perenizar, trazer sustentabilidade e você precisa abrir a cabeça e falar, preciso profissionalizar, eu preciso criar essas estruturas para garantir que seja uma gestão do negócio. Claramente, a família faz parte, foi maravilhoso, é a história da família que veio até aqui, mas não necessariamente é isso que vai nos levar para o próximo patamar. A empresa tem que tomar cuidado porque ela chegou até aqui, querendo ou não, a fase inicial dela tem muito da paixão dos fundadores, dessa vontade, que é a conexão, cara, de valores, propósito, assim. A organização, ela foi movida no início por um propósito e pelos valores de quem fundou aquela companhia. Então, você tem que tomar um cuidado também que, ao profissionalizar, você tem que considerar, ou como é que você garante esse alinhamento com o porquê que aquela empresa foi criada, o porquê que ela existe, como é que a gente pereniza uma empresa com alma. Sim. Pra gente não esquecer realmente por que a gente está aqui. Porque, realmente, se a gente também for só para um lado de profissionalização e tirar um pouco dessa personalização que é inerente do negócio, a gente corre um risco também da empresa se perder enquanto identidade. Principalmente empresas que estão nessa fase de transição. Não estou falando das mega empresas globais, não. A gente está falando dessas empresas que estão em fase de transição, de sucessão. De fato, assim, e até para garantir uma transição tranquila, como é que vai chegar para o seu pai e para os fundadores e falar assim, não, isso... Assim, não, isso que vocês acreditavam tá errado, agora nós vamos fazer agora vai ser uma outra Avivar. Sim. Como é que você comunica isso também para os seus funcionários? E você engajou todo mundo, você tem gente que tá contigo na história ali, que comprou a sua história, né? Tem muita gente que tá ali porque
sabe, apostou naquele sonho contigo, né? É verdade, Júlio. Essa essência é um desafio de ser perpetuada dentro da companhia, né? A gente sabe que as estatísticas não são boas, né? Da segunda, da terceira geração, né? Principalmente aqui na cultura brasileira, e dentro dessas empresas familiares, piores ainda, né? Essa estatística, né? E aí a gente percebeu, né? Como que a gente faz isso, né? Hoje, o meu pai, ele tá dentro do conselho, né, da companhia, e uma das coisas que ele sempre colocou, né, que aqueles princípios básicos nós tínhamos que perpetuar ali dentro da companhia, né? Então, dentro dos seus valores e dentro das ações de direcionamento dela, né? A gente busca também uma comunicação muito assertiva. Todo o direcionamento de decisão da companhia é comunicado de forma rápida a todos na nossa comunicação interna também. Então, tem um direcionamento novo do nosso organograma. Vamos exportar para um novo país, vamos fazer uma mudança organizacional em determinada área. A gente busca trazer isso tudo com aquela imagem e cultura da empresa. Isso é um desafio? É um desafio manter essas essências, né? Com tanta coisa influenciando dentro, né? As novas gerações, né? Como que a gente vai aplicar isso? Então, a gente fala que a gente é uma empresa geracional, né? A gente tem pessoas lá de quase 70 e poucos anos, mas também temos estagiários lá de menor aprendiz de 15, 16 anos, né? Como fazer uma comunicação assertiva e organizar isso dentro de uma companhia desse tamanho. Então, a gente busca trazer boas práticas e trazer aquilo que a nossa essência da simplicidade, da confiança, trouxe a gente até aqui. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, vão haver problemas, a gente sabe, né? Mas a gente entende que fazendo o básico bem feito, organizando toda essa jornada, a gente consegue transmitir e levar a empresa para outro patamar, para outra jornada, né? A ideia do nosso programa é sempre inspirar e ensinar. E a gente está produzindo, aqui é só um pedacinho da nossa biblioteca, que vai ser, né, ao final dessa temporada, doada a uma organização social. E a gente queria pedir, assim, porque para a gente conteúdo curado, aquele livro, aquela publicação, aquele artigo que te inspirou, que trouxe insights, pode contribuir muito com quem está lá nos assistindo, nos escutando, mas também para a gente ir consolidando essa biblioteca. Eu até na hora que eu falei com o Júlio aqui, né, que eu já tinha lido 2 aqui, então eu falei assim, ó, vou pegar outra fonte agora. Tá tendo validação da biblioteca. Não, tem alguns livros que já foram 3 vezes indicados, daqui a pouco já pede música. É uma maravilha. E assim, a forma de conhecimento que a gente vai conseguir ser gerador de mudança social, né? Então, assim, tem um livro que, assim, é recente, né? Eu acho que está gerando um pouco de impacto. E, assim, a gente está falando tanto de uma companhia que afeta a estrutura social de uma pequena cidade e o Psicologia Financeira, que, assim, eu li recentemente, há 2 meses atrás, ele traz alguns insights que a gente demonstra quanto é importante a gente desenvolver algumas coisas dentro da nossa companhia, mas principalmente para as pessoas que estão lá dentro. Então, esse livro me impactou numa condição de trazer algo muito mais do que aquela academia que a nossa escola comum traz, mas as informações de como a gente lidar no dia a dia com o nosso dinheiro. Então, a gente sabe que dentro lá dos 3.300 funcionários, o impacto que ele tem para fazer a gestão daqueles salários, dos benefícios que a companhia, dentro de uma cidade tão pequena, como ele vai organizar financeiramente nisso. Então, eu também trouxe essa condição, porque na empresa familiar, e lá já tem alguns exemplos também que trazem como essa dicotomia de controlar aquilo que é da empresa com aquilo que é pessoal, né, nas pequenas empresas, né? Então, há um desafio de entender como é essa movimentação financeira. Então, é um bom exemplo, né, para a gente trazer para a nossa biblioteca. Não, muito bom. É isso? Eu queria abrir, então, um espaço para você deixar sua mensagem final e aí a gente segue para o nosso encerramento. Agradecer a Isa, agradecer o Júlio e todo o time da diretoria, da oportunidade de poder trazer um pouco daquilo que a gente faz lá do interior de Minas e demonstrar que, com boas práticas, trazendo um bom trabalho, uma dedicação e o conhecimento conciliado, a gente vai ser gerador de mudança e gerador de crescimento, impactar a sociedade.
Eu não conhecia, conhecia a Vivar na Gôndola, não conhecia internamente e fiquei positivamente surpreso e eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho que a empresa vem fazendo e o destaque internacional para nós é um orgulho enquanto mineiro, enquanto brasileiro. Parabéns pelo trabalho, parabéns para os fundadores, para todas as 3.000 pessoas e os 150 produtores que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Vocês são motivo de orgulho para a gente. Obrigado. Muitíssimo obrigado. A gente encerra a nossa reunião de diretoria. Até a próxima. Só lembrando que a diretoria, gente, é patrocinada pelo Hermes Pardini e oferecido pela Tecni, que são nossos parceiros aí e garantem que a gente continue fazendo esse trabalho de levar conteúdo curado para vocês. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores e vamos ao próximo capítulo. É isso aí. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.